Olá, meu nome é Giovana Barbieri, eu sou nutricionista especialista em adultos idosos pela Universidade Federal do Paraná e queria agradecer primeiramente pelo convite do CRN4 para falar um pouco hoje sobre a atenção domiciliar à pessoa idosa. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Coube a mim falar sobre os desafios e práticas da assistência nutricional à pessoa idosa em domicílio. Então, antes de tudo, a gente precisa entender e levar sempre em consideração que envelhecer é um fenômeno biopsicossocial. Isso significa que a gente tem que levar em consideração tanto os processos fisiológicos que a gente já conhece sobre envelhecimento, os aspectos psicológicos, então, o enfrentamento daquela pessoa idosa frente a uma perda, ou então alguma limitação que uma doença pode trazer à vida dele, e também a parte social, que é quando ele acaba se vendo excluído da sociedade, à margem da sociedade, porque ele percebe a sua falta de valor porque ele não trabalha mais. E também a dependência financeira de alguns membros da família, eles não se veem mais como a pessoa provedora daquele lar muitas vezes. E a gente tem que levar em consideração também que esses fenômenos biopsicossociais impactam diretamente no estado nutricional desse idoso. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre aspecto social, principalmente, né, é uma coisa que a gente encontra muito no atendimento domiciliar. Então, trazendo como exemplo a dieta via enteral, a gente pode encontrar tanto um paciente em cuidado domiciliar com uma dieta enteral artesanal, por gotejamento e com a estrutura mais precária, às vezes não tem nem esse suporte para apoiar a dieta, tem ali um preguinho batido na parede. Então, a gente pode encontrar esse cenário, principalmente quando a gente fala sobre o atendimento prestado pelo Serviço de Saúde Pública, como o PAD aqui no Rio de Janeiro, que é o Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso. Ou então, a gente pode encontrar um paciente com dieta integral com uma dieta integral industrializada e essa dieta sendo infundida através de bomba de infusão, que é um cenário que a gente encontra mais em consultas particulares, né? E olhando essas duas imagens, né, a gente consegue entender que em diferentes ambientes as condutas vão mudar. Porque, por exemplo, aqui com a consulta domiciliar, nesse paciente com uma dieta integral artesanal, eu vou precisar orientar quanto à preparação, quanto armazenamento, quanto manejo, higienização desses equipamentos, enquanto ali na dieta via bomba de infusão, eu vou ter que me ater a outros tipos de considerações a fazer e orientações a essas famílias e a esses cuidadores. E qual o panorama atual que a gente tem sobre o atendimento domiciliar? Essa aqui foi a última pesquisa nacional de saúde, em 2019, mostrando pessoas de 60 anos ou mais com limitação funcional para realizar as atividades instrumentais de vida diária. E aqui a gente pode ver que no total do Brasil são 7 milhões de pessoas nessa condição. E quando a gente faz o recorte para o Sudeste, que é a região que a gente está, onde o CRN4 atua, né, uma parte dessa, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem 84% desse total. Então, a gente tem uma abrangência muito grande, a gente tem muito, esse público é muito presente no atendimento nutricional, né? Então, a gente tem que entender quais são os desafios, como a gente faz esse atendimento domiciliar à pessoa idosa, para que a gente preste o melhor atendimento que a gente possa para esse idoso. Então, a definição da atenção domiciliar é um tipo de assistência que abrange as atividades voltadas para a melhoria do bem-estar, medida de precaução e tratamento de pessoas que requerem reabilitação, recuperação ou cuidados clínicos nutricionais em seu próprio lar. Então, a gente vai ter as modalidades de atendimento domiciliar. Então, a gente tem a particular, que nós, nutricionistas autônomos, ou então podemos exercer, ou então vinculados a alguma empresa de home care,
e também o serviço de atendimento domiciliar público, que eu mencionei ali anteriormente, que a gente tem o do governo Como Melhor em Casa, que é um projeto do governo federal, em associação com o governo estadual. E também aqui no Rio a gente tem o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que é o PAD. E dentro dessa esfera pública, né, do atendimento domiciliar, a gente tem tanto a internação domiciliar como também a assistência domiciliar. Na internação domiciliar, eles entendem que é um paciente que precisa de cuidados mais específicos, que não podem ser feitos a nível ambulatorial, mas que podem ser prestados por uma equipe específica, né, uma equipe especializada naquilo. E assistência domiciliar entra aquele grupo de pessoas idosas em que tem alguma dificuldade, alguma redução de funcionalidade e que precise de ajuda para a gente conseguir fazer esse atendimento. Essa daqui foi a cartilha que o Ministério da Saúde lançou, que tem aqui no caderno de atenção domiciliar falando sobre o atendimento nutricional para a pessoa idosa em domicílio. Então, quando que a gente vai, em qual contexto, né, a gente vai ter o atendimento domiciliar aos idosos? Então, a gente encontra alguns cenários, como o pós-alto hospitalar, que é principalmente na rede pública, por conta do alto custo financeiro de manter um idoso hospitalizado, além dos riscos também aumentados de infecção. Após um longo período de internação, justamente por essa questão de liberação de leitos, que a gente sabe que é algo bem complicado, mais precarizado na saúde pública, principalmente. Então, logo depois que esse paciente fica um tempo internado, estabiliza, eles dão alta. Um paciente com dificuldade de locomoção, então, aquele paciente que não consegue ir até a consulta ou que mora num local onde não é possível acessar ao ambulatório ou consultório. Pacientes em cuidados paliativos, que de fato a gente precisa fazer esse atendimento em casa, né? E os pacientes e familiares que desejam conforto, que é algo muito comum também na prática. E quais são os benefícios, né? A gente consegue acelerar a recuperação desse paciente, uma vez que a gente vai conseguir manter uma constância no atendimento nutricional e a redução do tempo médio de internação hospitalar, que a gente evita com que a gente faz esse cuidado em casa a fim de evitar que esse paciente reintere. E além disso também que a gente falou sobre a questão de redução do risco de infecção hospitalar, a liberação dos leitos hospitalares para outros pacientes, a independência funcional, então a gente consegue, através da melhora do estado nutricional, né, que muitas vezes esse público tem risco nutricional, a gente tratando tudo isso, a gente consegue devolver a independência funcional para eles, e a melhora na capacidade de se cuidar e de ser cuidado em ambiente domiciliar, que é muito importante também. Então, como é realizada a assistência nutricional em domicílio? A gente sempre precisa fazer avaliação clínica, então avaliar o histórico do paciente a partir da leitura de um prontuário, ou então através da carta de encaminhamento médico, o resumo de alta, que muitas vezes esses pacientes já vêm com resumo de alta, tanto da equipe médica, e normalmente a equipe do serviço de nutrição costuma também a fazer esse resumo de alta, ou através de informação com a família. Além disso, avaliar os exames bioquímicos, que é algo muito importante. E aí, se é um idoso pós-alta hospitalar, a gente precisa levar em consideração que se foi um exame feito no período da internação, isso pode influenciar, porque pode ter principalmente ali a função renal alterada, a parte de hidratação, né? Então, a gente precisa se atentar ao período que foi feito esse exame. Os medicamentos em uso, né? Isso é muito importante para essa população, principalmente quando a gente fala na interação fármaco-nutriente. Então, se atentar a quais são esses medicamentos em uso e observar se eles têm algum tipo de relação. E, além disso, o exame físico, que a gente faz para ver se tem algum tipo de deficiência nutricional, ou então também alguma alteração como o edema, distensão abdominal, que possa interferir na nossa avaliação antropométrica, e também para verificar como está a mastigação e a deglutição quando é um paciente tanto em via oral ou então com dieta mista, que é quando a gente tem a dieta via oral e a dieta via sonda.
Avaliação antropométrica. Então, a gente pode usar tanto o peso aferido, ali com a balança simples mesmo, o estimado, que aí a gente pode fazer de acordo com algum nível de amputação, caso esse paciente tenha, se ele tem algum edema, ou o peso ideal, quando é um paciente muito emagrecido, um paciente desnutrido, ou então um paciente obeso. A estatura ferida com estadiômetro, hoje em dia a gente até tem alguns estadiômetros que são digitais, que você coloca no topo da cabeça do paciente e ele já dá para a gente a altura real. A altura recumbente ou altura do joelho. Estudos mostram que a altura recumbente ela dá um resultado mais fidedigno em relação à altura do joelho. E a gente pode fazer a altura recumbente com uma fita inelástica mesmo, do topo da cabeça até a ponta do pé do paciente, e lembrando que ele tem que estar na posição supina. Mas a altura do joelho a gente acaba usando mais porque é mais fácil, né? O paciente muitas vezes está em dieta interal e a gente não consegue deixar ele na posição supinada, então a gente acaba usando mais a altura do joelho. A circunferência do braço é muito importante também, principalmente para a gente aplicar a mini avaliação nutricional, que é o método de triagem de risco nutricional utilizado no idoso. A circunferência de cintura, se possível, né? A gente sabe que se é um idoso acamado, é mais difícil da gente conseguir fazer essa medida. E lembrando que a circunferência de cintura é muito importante nessa população, porque ela mostra para a gente o risco cardiovascular. Então, é uma medida que a gente deve acompanhar. E a circunferência da panturrilha, que vai mostrar para a gente o compartimento proteico somático desse idoso. Aqui eu trouxe algumas imagens dessas medidas antropométricas, mas para mostrar que não difere da avaliação antropométrica do adulto. Então, da mesma forma como a gente faz a circunferência do braço, da cintura ou da panturrilha no adulto, a gente também vai fazer no idoso. Então, só lembrar das variáveis como edema, se está com o abdômen estendido, para a gente levar isso em consideração nas próximas avaliações. Avaliação dietética, então, se for um paciente com dieta via oral, a gente faz o questionário de frequência alimentar. O recordatório 24 horas também é uma ferramenta que a gente pode utilizar e é muito prático, mas pode ter algum viés, principalmente se esse idoso tem alguma questão de memória, algum déficit cognitivo. E se for a dieta via sonda, a dieta interal, a gente precisa analisar o tipo de dieta que está sendo administrada. Então, se é uma dieta artesanal, se ela é industrializada, qual a característica dessa dieta, então a densidade calórica, proteica, lipídica, a osmolaridade, a presença de fibra e a quantidade de água livre. Tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de avaliar a dieta de um paciente com dieta interal. E além disso, né, que acho que é o que mais difere aqui no atendimento domiciliar, é que a gente precisa avaliar as condições da residência e identificar os pontos críticos no tratamento. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, num paciente com dieta interal, em que ele tem um preguinho lá que está batido na parede para ser como suporte da dieta, e muitas vezes ele está com essa dieta gravitacional e ele não está na altura em que a gravidade consegue fazer essa dieta descer, e aí muitas vezes a oferta da dieta não é plena, porque a gente tem uma questão estrutural ali. Outro caso também dos pacientes que estão em bioral, qual é a estrutura ali daquela casa, daquela cozinha, se ele consegue preparar os alimentos ou tem alguém que consiga preparar, aonde ele se senta para se alimentar. Então, são questões importantes que a gente só consegue identificar no atendimento domiciliar. Que por mais que o paciente traga para a gente durante a consulta, como é o ambiente familiar, o ambiente da casa dele, né, domiciliar, a gente não consegue ter o panorama real de como isso acontece. Então, avaliar essas condições é de extrema importância. Orientar a família ou o cuidador responsável a respeito da higienização das mãos, dos alimentos, dos utensílios a serem utilizados, isso tanto em dieta bioral quanto interal. E aqui na dieta bioral também entra a orientação da consistência da dieta, como esse paciente, como esse cuidador ou familiar tem preparado esse alimento,
ou verificar ali se tem alguma comida pronta para a gente olhar ali na hora como está essa consistência. E também orientar quanto aos aspectos como a frequência de lavagem de mãos, a desinfecção da sonda e a forma de armazenamento dos alimentos. Bom, então os principais desafios do atendimento domiciliar, né? A gente viu que ele difere bastante do atendimento em consultório. A gente tem diversas nuances, né, que a gente pode encontrar. E eu elenquei os principais desafios do atendimento domiciliar que eu vejo na prática clínica. Então, as distrações, acho que esse daqui é o principal. Então, quando a gente faz esse atendimento, sempre tem um cachorrinho que vai ali, sobe no colo do idoso ou que fica latindo e acaba dispersando mais esse paciente. A televisão também é uma questão que influencia bastante, não só pelo ruído, que às vezes atrapalha a gente conversar, mas também de desviar a atenção desse idoso e além disso, também a questão auditiva, porque como a TV acaba ficando alta e você falando, ele não consegue entender o que você está falando. Então, normalmente, quando eu faço atendimentos domiciliares, eu sempre peço para desligar a televisão, porque por mais que esteja no mudo, eles acabam prestando atenção na imagem, né? Então, eu sempre peço para desligar, para fazer com que tenha atenção àquele momento da consulta. E também as visitas no meio da consulta, né? Então, sempre vem um vizinho ali chamar no portão, ou chega um familiar e acaba interrompendo o fluxo do atendimento. A falta de estrutura adequada, isso a gente pode levar em consideração tanto no atendimento feito pelo PAD, e o Melhor em Casa, de acesso, né, a esses domicílios. Então, muitas vezes em comunidades a gente encontra dificuldade de barreira tão física mesmo, né, de não conseguir acessar aquele domicílio, de ser muita subida, da equipe não conseguir acessar, ou então de algumas barreiras também por conta de domínio ali de algumas facções que não deixam os profissionais chegarem até esse idoso e prestar esse cuidado. E também a estrutura adequada para a gente realizar o trabalho. Então, seja para conseguir apoiar os nossos equipamentos, ou então para ter um sinal de internet, que normalmente a gente usa esse software de nutrição, ou precisa sempre consultar alguma coisa ali via online. A casa muitas vezes pode não ter Wi-Fi, não tem uma tomada para a gente conectar ali os equipamentos, então isso é uma questão que acaba influenciando também no atendimento. A dificuldade de comunicação com a equipe, isso acontece tanto no público quanto no privado. No público é mais difícil ainda, né, quando não é feito a visita da equipe toda. Isso acaba dificultando um pouco mais a comunicação. Quando é a visita da equipe multi, funciona muito bem, a gente consegue matriciar bem esse cuidado. Já no particular é mais complicado, porque normalmente é aquele paciente que veio pós-alta hospitalar, ele tem um médico de referência, que pode ser um clínico geral, às vezes é um cardiologista, idealmente seria um geriatra, e muitas vezes a família só tem um contato da secretária, não tem contato direto com o médico, e a gente não consegue passar qual foi a nossa avaliação, quais foram as condutas adotadas e discutir o caso, né, com a equipe médica, não só com a equipe médica, mas a equipe multi como um todo, porque a gente sabe que o cuidado do idoso ele só é pleno se a gente faz esse acompanhamento multiprofissional. Então, às vezes, a gente não tem o contato daquele fisioterapeuta, da fono, para discutir a consistência da dieta. Enfim, a gente tem essa dificuldade, é uma coisa cotidiana, mas a gente tem o advento do WhatsApp, que nos ajuda bastante nessa questão. Então, a gente consegue, se não tem o contato daquele profissional, a gente vai chegando em alguém que seja próximo até conseguir o contato, mas ainda assim, né, não é uma coisa que é fácil, a gente já tem ali, já consegue logo passar os dados do nosso acompanhamento nutricional. E a ausência de familiares ou responsáveis. Muitas vezes acontece da gente chegar no domicílio e ter lá só um cuidador, e é um cuidador que acabou de entrar, mal conhece aquele idoso, então ele não vai conseguir trazer muito para a gente uma riqueza de detalhes, de contar como que foi
a história anterior da doença, contar como foi a evolução, e isso é de extrema importância para a gente avaliar a nossa conduta e entender aquele contexto clínico do paciente. E a gente sabe que a rotatividade de cuidadores é algo muito comum. Então, se a gente não tem esse familiar, então, um cuidador que já está ali há mais tempo, isso acaba dificultando o nosso trabalho no atendimento domiciliar. Bom, espero que eu tenha conseguido contribuir com a prática de vocês para o atendimento domiciliar da pessoa idosa. Deixo aqui os meus contatos para caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar mais sobre o assunto. Obrigada.